estudar sobre apostasia hoje, mas ao entrar dentro dessa igreja, o Espírito Santo me deu uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Uma palavra conhecidíssima da igreja. Vocês sabem até aonde está. Eu vou dizer o tema e vocês vão dizer aonde está escrito. Fruto do Espírito. Isso, livro de Gálatas. Qual capítulo? Qual verso? Qual verso? 22, Gálatas 5 e 22. Vamos caminhar na Bíblia. O que significa o fruto? Pastor, eu já ouvi várias vezes, vários estudos, o senhor até mesmo deu. Mas como a palavra de Deus se renova cada dia ela tem um sentido diferente. A essência é a mesma, mas o sentido é diferente. Amém? Quero agradecer a todos que vieram, porque o meu filho que deve estar chegando daqui a pouco, ele diz: pai, hoje estará Pedro e Tiago. Eu falei, Tiago e João, ele falou. E eu falei, e Pedro? Pedro está no barco, está chovendo muito, Pedro está no barco. Mas nós somos mais que vencedores, né? Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Galácia, a igreja de Gálatas, capítulo 5, o Espírito Santo revela a ele algo maravilhoso, mas o fruto do Espírito, está no singular, você já sabe disso, não está no plural, né? E vai dizer que isso, o teu Espírito, fundindo com o Espírito de Deus, tem que produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Porém, na igreja atual, a igreja principalmente a qual eu faço parte aqui no Brasil, não tem dado crédito isso, principalmente a ala pentecostal a qual nós somos. E quero compartilhar algo a respeito disso. O cristão desse século trata com menor complexidade, ao realizá-lo, o fruto do Espírito. Nós não damos muita vazão ao fruto do Espírito. É bem verdade que o pentecostal que nós somos, gostamos muito dos dons. Que maravilha, é bênção, é verdade. Você, através dos dons, você altera, porque os dons é para a igreja, não é para quem possui. É interessante isso. O dom, seja ele, a igreja viu Deus usar eu em profecia, em revelação, em visão, em outras mais, interpretação de língua, aquela coisa toda. Só que ele não me edifica, é para a igreja. Só que o pentecostal corre atrás disso. É bom, é excelente, só que isso não é espinha dorsal do cristianismo. Não é espinha dorsal do cristianismo, porque nós temos que correr, fazer campanha, se humilhar, se arrepender diante do Senhor, por fruto do Espírito. É isso que o meu conhecimento tem que ser adornado com isso, o fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito? O fruto do Espírito vai dizer que vai dar a minha identidade, dizendo que eu sou um cristão genuíno. Se nós formos olharmos, para quem gosta de estudar teologia, vai olhar que dentro da teologia, o falar em línguas aconteceu no dia do Pentecoste. Morreu com a igreja primitiva. Quando a igreja primitiva desaparece desse cenário, e o último apóstolo a desaparecer com a igreja primitiva é o apóstolo João. Ele vai morrer aí entre o ano 93 ao ano 96. João vem a falecer com mais de 100 anos de idade. Então, é bem verdade também que ele é o apóstolo mais novo. Ele é um rapaz de 16 a 17 anos quando ele foi chamado para ser discípulo, Para se tornar apóstolo, apóstolo é a palavra enviado, você primeiramente tem que ser discípulo. Então, ele é o discípulo mais jovem, não tem 17 anos, tem aproximadamente 16 anos. E no ano 96, mais ou menos, foi quando ele vem a falecer de morte natural, porque tentaram queimar ele num tacho. Não deu certo, foi levado para a ilha de Pátimo para ser comido pelos animais, não deu certo,
e aos últimos relatos, um diácono chamado Policarpo disse que levava ele na padiola, porque já a idade bem avançada, já não andava mais, e levava ele para a padiola, para a igreja de Éfeso, e ele, a qual era o pastor, né? E a glória de, mesmo ele pregando deitado por causa da idade, a glória de Deus descia sobre aquele local, entendeu? Era interessante. Porém, parece que o falar em língua desaparece no primeiro século da igreja. Aí, no terceiro século da igreja, começa a perseguição, né? Que acaba se tornando uma lei romana, que todo mundo agora vira cristão, e desaparece. Se nós olharmos em todos os períodos da igreja, tá? Você vê a igreja saindo de dentro de uma igreja, indo para as cavernas, e é uma perseguição agora diferente. Até que Deus levanta em 1521 Lutero. E ele foi um grande reformista e não falou em línguas estranhas. É interessante nós entendermos isso. O advento do pentecostal acontece em 1906, né? 14 de abril de 1906, acontece na Rua Azusa. Está lá um pastor americano que orava 5 horas por dia de joelho. 5 horas. E ele orava, sabe para quê, igreja? Pergunta para a igreja, para quê? Por que ele orava, pastor? Para ser batizado com o Espírito Santo. Ele orava para ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Ele orava 5 horas por dia. Não. É interessante a gente entender isso, porque acompanhar a história, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, e você vai acompanhando o processo. Aí o que acontece? Na Páscoa de 1906 a 1912, 6 anos, a igreja dele foi um avivamento tremendo, a tal ponto, igreja, de pessoas passarem 3 quadras do local ser tocado por Deus. Tá? Há relatos que uma pessoa de bicicleta, com a sua marmita, indo para o serviço, foi tocado por Deus, parou a bicicleta, sentou no meio fio e começou a chorar. Parou ali, por que o senhor está chorando? Não sei. Tá? Qual a grande dificuldade que aconteceu isso? E, pastor, o senhor está dizendo a história da igreja? Calma, eu estou falando sobre o fruto do Espírito. E aí o que acontece? Houve a segregação racial nos Estados Unidos, houve a divisão. Com a segregação racial, infelizmente, as pessoas de cor escura não tinham acesso à cultura. Então começaram a relacionar com Deus através do sentimento das emoções. Não no quesito racional, aonde na segregação, né, os brancos começaram a relacionar com Deus só através da razão. Se você, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma faculdade, uma universidade, presbiteriana, que nós aqui no Brasil chamamos de sorveteriana. Você entrar dentro de uma igreja presbiteriana, você está entrando no velório. Para nós que somos pentecostais, gostamos do aleluia, gostamos do glória a Deus, gostamos das línguas estranhas, você, pelo amor de Deus, estou desviado numa igreja dessa. Então o que Deus está fazendo na igreja presbiteriana nos Estados Unidos, naquela universidade, é coisa de Deus. E eu já disse aqui, o que mais chama atenção é que não tem ninguém famoso. Ninguém famoso lá. E cantam, e hino e louvam, e tem um brasileiro lá que está estudando lá, contou que a situação dele é difícil, jogava dinheiro em cima do púlpito. O amor de Deus constrange. Pessoas na fila de joelhos chorando, e não tem ninguém falando línguas estranhas. Pastor, o que o senhor está dizendo sobre pentecostal? Eu amo o pentecostal, é a chama de Deus. Só que eu tenho que dar legalidade à palavra. Nós, pentecostal, não damos muita legalidade à palavra, não gostamos de estudar a palavra. Vivemos as nossas vidas atrás de emoções e sentimentos. Não damos legalidade à profecia bíblica. Não temos os frutos do Espírito. É difícil um pentecostal ter o fruto do Espírito.
Por quê? E o relacionamento com Deus é através do sentimento. É tanto se correr atrás de uma bênção, fazer campanha, aquela coisa toda, tá? É abençoado, você não vai ver mais aquela pessoa naquela constância. Se ele foi abençoado ali, pode esquecer ele, tá? Quando não tinha nada, era o primeiro a chegar na igreja. Foi abençoado, você vai ver de vez em quando na ceia, e olhe lá. Por quê? É a mentalidade pentecostal. Dobrei o joelho, senti uma emoção, falei em línguas, estou assim com Deus. Pode estar com a vida toda em pecado. Porque não, veja bem, Davi nunca falou em línguas estranhas, mas ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, o que, pastor, eu só quero dizer com o fruto do Espírito? Eu e você temos que ter esta ideia de fazer campanha, buscar Deus. Eu quero o fruto do Espírito. Eu quero ter amor. Eu quero, porque o que acontece? Você serve um Deus que é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então, se eu sirvo um Deus que não tem amor, ele é o próprio amor, eu tenho que ter amor. E não é um amor, sentimento humano como eu e você estamos acostumados. Eu amo minha esposa, é o sentimento eros. Eu amo os meus filhos, sentimento filo, né? Eu amo os meus amigos. Mas não é esse sentimento. Esse amor é o amor de Deus, que vai constranger. Você vai olhar com a comunidade que você está congregando, os seus dedos não é iguais, mas cada dedo tem a sua função. O fruto do Espírito vai me tornar uma pessoa melhor. É o selo da minha redenção. Uma pessoa sem fruto do Espírito tem uma probabilidade de quase 100% de ficar aqui. Porque é tanto, igreja. Se nós formos para Mateus, vai dizer assim: olha, no teu nome nós expulsamos. São pessoas que têm dons. Mas não é pessoa que tem fruto do Espírito ali. O próprio Deus fala: apartai-vos, eu nunca te conheci. Tá? Então vamos caminhar para o fruto do Espírito, tá? Então nós tratamos com menor complexidade a realizá-lo. Os cristãos estão mais preocupados com os dons do Espírito, não o fruto do Espírito, porque são mais atraentes, são habilidade dada por Deus. É gostoso, eu amo, eu acho maravilhoso. Mas é o meu sonho, desde que abri essa igreja, fazer essa união, tá? Do cristão sendo pentecostal, mas tem um cunho bíblico como um batista, e tem a fé do neopentecostal. Eu acho um crente perfeito, tá? Ele sendo pentecostal, ele gostar de estudar a igreja como um batista e ter a fé do neopentecostal. Para mim era. Só que o carro-chefe, a espinha dorsal do cristianismo, é o fruto do Espírito. A Bíblia vai: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. A Bíblia vai dar diversos, tá? Para o crescimento da igreja, mas não revela o caráter do cristão na pessoa, tá? Então, muitos de nós olhamos: aquela pessoa ali tem dom, aquela pessoa profetiza, aquela pessoa pregando é uma maravilha, aquela pessoa ensinando é uma maravilha, aquela pessoa, quando ora, a pessoa é curada, quando ora, é maravilhoso. Isso é para o crescimento da igreja, é para fortalecer, mas não revela o meu caráter. Não revela o meu caráter. Deus dá o dom, Deus dá o talento ou o dom não pelo seu caráter cristão, não. Vamos lá para um dos primeiros homens muito usado por Deus, Balaão. Se nós formos lá para Números, você vê Balaão, homem usado por Deus, de tal forma, olha, que procurava ele para fazer as suas. Vamos amaldiçoar esse povo que vem aí. Homem usado por Deus. Mas quem seguiu, né? É interessante que você vai ver todos os que posteriormente seguiram a doutrina de Balaão. Balaão adorava Deus Peor. Balaim é Peor. Mas tinha um talento.
ele ouvia o mundo espiritual. Todo mundo que tem um talento, que tem um dom, ouve o mundo espiritual, independente. É o talento que tem. Tá? Então vamos lá. O fruto do Espírito é imperativo na vida dos seus seguidores de Cristo. Olha que o apóstolo João vai dizer no Evangelho de João, 13 a 35. Põe aí o capítulo 13 e o verso 35. Ao que ele vai dizer sobre o fruto do Espírito sendo imperativo na vida do seguidor de Cristo. É a marca. Se eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que ter essa marca. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos o quê? Só que o que acontece, igreja? Vem cá, vem cá. Há um grande erro da igreja do século 21, tá? Eu quero amar ele, mas ele tem que corresponder com a minha visão. Ele tem que corresponder com a minha visão. Se ele não corresponder com a minha visão, é o Pai do Senhor de longe. Mas se ele correspondeu com a minha visão, no meu grupo, opa, eu tenho que comer, eu vou amar. E não é isso. Os dedos da mão não é igual. Tira um, faz falta. Você tem que ajudar ele em oração. Você tem que, não é só quando ele está precisando, não é só quando passou por uma calamidade, uma dificuldade. Não. É um suporte. Vou orar, vou consagrar. Os cristãos têm que consagrar um pela vida do outro. Ajudar em oração. Senhor amado, aquela pessoa assim porque ainda não te conhece. Ajuda, Senhor, o fruto do Espírito Santo na vida dela. Obrigado. Ninguém é mal, ninguém é. Não. É falta de conhecimento. É falta de abrir os ouvidos espirituais e deixar entrar no coração. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, sois imitador de Cristo. Quando, pastor? Quando? É quando eu profetizar? É quando eu revelar? É quando eu pregar? Não. É quando a minha atitude é amar uns aos outros. É bem verdade que no século 21, já disse aqui, queremos amar da nossa forma. O histórico de vida minha, eu sofri muita dificuldade, passei por certas opressões, eu vou sempre olhar para uma pessoa que ela seja meu ajudador, porque o meu calcanhar de Aquiles, eu me ponho como fraquinho. Se aquela pessoa fala, é isso, mais áspero, é a geração dodói. É a geração que falta o fruto do Espírito. É totalmente diferente da minha geração. A minha geração, o professor dava cascudo em você na sala de aula. Colocava você atrás da porta de castigo. Não tinha negócio de bullying. Não tinha. Você tirava a diferença no braço. E aí se você chegasse em casa com o uniforme rasgado das briguinhas, você apanhava em casa também. E era tudo 12/8. Hoje... Se olhar para um que tem um cabelo assim, já é motivo de bullying. Tô depressivo. Tá? Sabe por quê? É a geração que falta o fruto do Espírito. É a geração que está se apostatando. A geração que está perdendo visão de Deus. Vamos dar continuidade. O que significa o fruto do Espírito, pastor? O fruto do Espírito é o resultado final daquele que se empenha, aqueles que plantam, que deixa o Evangelho introduzir na sua vida, que é plantado por Deus. Porque todos nós aqui, eram um jambuzeiro bravo. Meu amigo, daquele jambuzeiro que tem um espinho assim. Todos nós, jambuzeiro bravo, tá? Só que sabe o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, fazendo isso em parábola, trazendo para a parte de quem é agricultor, pegou a oliveira que é Cristo,
deu um talho na oliveira que é Cristo e colocou você que era jambuzeiro. E agora não somos mais... estamos enxertados na oliveira que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 11, o verso 24, vai dizer. Coloca aí Romanos 11, o capítulo 24. Romanos 11, capítulo 24, louvado seja o nome. Porque se tu fosse cortado da natural oliveira brava, contra a natureza enxertada na boa oliveira, e essa versão não traz o jambuzeiro, traz oliveira brava. Enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, fomos enxertados na oliveira que é Cristo. O fruto muda, não podemos dar mais fruto de zambuzeiro. O fruto agora é de oliveira. Então não adianta eu estar na igreja, não adianta eu falar língua estranha e não entender o que é o fruto do Espírito. Vamos lá, vamos continuar. O que é fruto do Espírito? É a forma de você dar fruto para Deus através da santificação. Romanos capítulo 6, verso 22. Não tem como eu ter uma vida em santidade, procurar a santidade, ser habilitada por ela, deixar que o Espírito Santo me conduza a uma vida de santidade, se eu não tenho fruto do Espírito. Eu tenho religiosidade, mas não fruto do Espírito. Mas agora libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para o quê? Santificação e por fim a vida eterna. Então o fruto do Espírito te habilita a você ter uma vida de santidade e te habilita a você ter uma vida eterna com Ele. Sem o fruto do Espírito, igreja, é difícil. Romanos 7,4, vamos lá. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos o quê? Fruto. Para quem? Para Deus. E aí, então, estamos dando fruto para Deus? O nosso comportamento está dando fruto para Deus? As nossas ações estão dando fruto para Deus? Ou nós estamos enganando a nós mesmos? E eu vou te dizer uma coisa agora, entenda bem. É complicado porque boa parte da igreja do século 21 vive isso. Por causa da apostasia, hoje está valendo tudo. E o que acontece? Está a igreja, como já disse aqui em várias e várias palestras ou palavras antes, que a joia preciosa da igreja é o quê? O temor. A igreja está perdendo essa joia preciosa. Essas igrejas neopentecostais, que eu não quero citar nome, elas estão se apostatando porque o que acontece? Os seus rituais mudaram. Um exemplo, há muitas igrejas evangélicas que podem ter bloquinho gospel. Não vou citar o nome, que é ética. Tá? Pode ter seu bloquinho gospel. E eu fiquei sabendo de uma coisa, aconteceu aqui na nossa região, que eu não vou citar, uma igreja também de um porte igual a nossa, de tamanho ou menor. Tá? Na hora do louvorzão, a igreja toda escura, apaga as luzes, só fica os jogos de luz, né? Virou palco, aquela coisa toda, louvo todo mundo ali, pá. Entra um macumbeiro com uma oferenda e coloca debaixo do altar e ninguém viu. Ei, eu venho de uma época, se o macumbeiro pensar em fazer isso, ao entrar na igreja, cai por terra, e ele saia de lá convertido. Hoje não. Hoje não, estão lá falando língua estranha, se arrepiando, aquele, entre aspas, mover do espírito, igreja apagada, escuridão, breu, aquela coisa toda. O cara aproveitou, entrou com... e anda aqui do bairro, lá na Joaquim Marra. Aproveitou e ops, quando acenderam as luzes, que vergonha. É uma igreja que não tem fruto do Espírito. É uma igreja que, oh Deus amado, não quero julgar de jeito, maneira alguma, mas você conhece a árvore pelos frutos. Quais são
os requisitos para dar fruto do Espírito. Primeiro, vai doer. Primeiro requisito para dar fruto do Espírito vai doer. A igreja quer saber, sim ou não? Quer mesmo? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia, tá? Abre a sua vida em João capítulo 12, verso 24. Este é o primeiro requisito e que vai doer. João capítulo de número 12, verso 24. Na verdade, eu acho muito bonita essa expressão. As Bíblias novas estão tirando isso, né? Essa expressão assim, confirmando. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. O primeiro item é morrer para o mundo. Se você não morrer para o mundo, não vai ter fruto. Por isso que dói. E nós não queremos morrer, porque estamos acostumados na nossa zona de conforto. Deixamos o nosso eu, o nosso ego falar mais alto e resolver das nossas formas. Eu disse aqui terça-feira passada, se não falha a memória, tá? Precisamos voltar ao comportamento do cristianismo do passado. Tudo era motivo de dar glória a Deus e era motivo de culto de ação de graça. Tudo era motivo de dar glória a Deus e culto de ação de graça. Tudo. Hoje perdemos isso. Perdemos. Ficou doente, vamos levar. Tem um plano de saúde, excelente. Vamos levar lá. Só vai lembrar em orar em última instância, tá? Mas não. No passado, o filho ficou doente, não tinha plano de saúde. O hospital era longe, não tinha carro, tinha que esperar o poeirinha. O poeirinha, 10 horas parava, o circular do bairro, né? Sabe o que fazia? Joelho no chão, vamos orar. Vamos orar. Tudo era motivo de oração, tudo era motivo de glória e tudo era motivo de ação de graça. Você comprou um chinelo, era motivo de orar e agradecer. Qualquer coisa na vida do cristão do século passado era motivo de ação de graça, de culto. Hoje, viajamos, vamos para shopping, compramos roupa. Até esquece. Parece que o Deus de hoje é o cartão de crédito e o celular. Se eu tenho um black, é black? Eu sou o cara. Se eu tiver um celular de última geração, eu sou o cara, ou sou a mina. Essa geração é status. Nós não compramos roupa porque precisamos. Compramos roupa para desfilar. Estamos abastados, não precisamos de nada. Temos um leve raciocínio que precisamos de Deus. Pastor, é duro falar isso, mas eu tenho que ser sincero. Temos um leve raciocínio que precisamos de Deus. Porque se você tivesse a consciência que você precisa de Deus, você não era desta forma. Se eu e você tivesse uma consciência o quanto nós precisamos de Deus, todo dia era momento de gratidão. Todo momento era momento de gratidão. Todo momento era momento de exaltação ao Senhor. Só que nós não temos a ideia. Vivemos dentro de um cristianismo, é cada um para si e Deus para todo. Se eu não fui atendido a quesito como eu esperava, não presta aquele local. O pastor daquele local não presta, aquela igreja não presta, os irmãos dali não prestam. Se eu fui atendido a contente, opa! Vivemos. Sabe por quê? Falta o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é a marca do cristianismo. Vamos lá.
Então, os requisitos para o fruto do Espírito, o primeiro é o que, igreja? Que vai doer, o que é? Está preparado para morrer? Não é a morte física, não. Está preparado para morrer? Para o seu egoísmo? Está preparado para morrer para o seu temperamento? Está preparado para morrer para a sua soberba? Está preparado para morrer você confiar na sua capacidade intelectual? Ou no seu temperamento, ou na força do seu braço? Está preparado para morrer isso? Porque se não morrer, não tem fruto do Espírito. Tem qualquer coisa, menos fruto do Espírito. Está preparado para morrer para a falsidade? Está preparado para morrer para a mentira? Está preparado para morrer para o seu calcanhar de Aquiles, que você sabe qual é? E aí? Dá para dar glória a Deus, aleluia, falar língua estranha nesse momento? Dá. Ei, somos pentecostal. É momento de glória a Deus e reteté, ó. Cadê? Cadê? Não dá, pastor. Eu sento nesse banco, as palavras dizem que eu sou um pecador. Isso vai gerar arrependimento, eu tenho que mudança. Não adianta sentar nesse banco, ouvir tudo isso e continuar na mesmice. Ei, se você continuar na mesmice, ai meu Deus do céu, você está barrando todas as bênçãos que estão no mundo espiritual. Se você não dá o fruto do Espírito. Nós achamos interessante, né? Por causa da teologia da prosperidade, quando eu estou bem financeiro, eu estou assim com Deus. Isso não tem nada a ver. Vamos agora para o segundo item. Os requisitos para dar fruto do Espírito. Se a habitação está em Cristo. João 15, do 1 ao 5, por favor. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o quê? Então Cristo é a videira verdadeira. Deus Pai é o lavrador. Verso 2. Toda a vara, preste bem atenção, toda vara, não é toda árvore, a árvore é Cristo. Toda vara, todo galho, vamos trazer para a língua portuguesa de hoje, todo galho em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então não deu fruto, ele vai limpar. Não deu, ele tira. Verso de número 3. Vós já estáis limpo. Eu acho muito bonito isso. Vós está limpo por causa do quê? Se a palavra habita em você. Se a palavra não habitar, vamos lá. Pastor, como é esse negócio da palavra habitar? Então, vamos lá. Vamos que exemplo que eu dou aqui. Tá, vou dar esse exemplo. Um exemplo simples, mas vamos entender isso. Todos nós, para tirarmos carteira de habilitação, nós temos que estudar o código de trânsito, concorda? As placas, aquela coisa toda, concorda? Tá? Então, quando as pessoas que gostam de misturar volante e álcool, tá? Quando ele está bebendo, ele não tem a ciência. Quando termina de beber e sai daquele local, ele vai dirigir, ele tem a ciência. Mas qual é o medo dele? Passar num bloqueio policial. O medo dele não é bater o carro, não é tirar uma vida, é passar no bloqueio policial e ter bafômetro. Esse é o medo dele. Então, os crentes de hoje tá a mesma coisa. Eu tenho medo de ir para o inferno. Tenho medo de ir para o inferno. Tá. Esse modo de você servir a Deus não quer dizer nada. Eu vou na igreja porque... já pensou eu ficar no arrebatamento? Já pensou eu ir para o inferno? Não. O amor de Deus tem de constranger para que você não faça aquilo. É o amor de Deus, é o fruto do Espírito. Tá? Que vai ativar a sua consciência e vai te dizer não para a tua carne e você não irá fazer. Então, ainda o verso de número 3, vós estáis limpo pela que vos tenho falado. Então, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos limpa. Verso de número 4.
estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não der fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, se não estiver em Cristo, não tem como dar fruto. Tá? Verso de número 5. Eu sou a videira, vós, os galhos, ou a vara como queira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pastor, que fruto é esse? É eu fazer caridade? Não. Ah, pastor, não, porque o que acontece? Nós achamos que fazendo caridade, dando cesta básica, aquela... Não é nada disso, não é nada disso. O apóstolo Paulo, na essência, explicando que é o amor, ele vai dizer, coloca lá, é bom que a igreja entenda isso. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 13, esse capítulo dessa carta, ele é maravilhosíssimo, porque muitos crentes acham que vão ser salvos por boas obras. Não. Quem salva é Cristo, não é boas obras. Eu tenho que ter, faz parte do pacote, faz parte do Espírito Santo, só que não é espinha dorsal. Então vira espírita. Você vai desaparecer no cosmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que... Meu amigo, é inteligente pra caramba. E além de ser inteligente, tem dom. Falar as línguas dos homens, estudar inglês, alemão, aquela coisa toda. E a dos anjos tem dom de interpretação. Tá? Então, não é qualquer pessoa. Mas, se não tivesse amor, era como um metal que tine. Só faz barulho e não serve para nada. Ainda que tivesse o dom de quê, igreja? Está vendo? Mexe muito com nós pentecostais. E conhecesse todo o mistério e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira, aí já a fé mexe com o neopentecostal, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Vamos lá. Paulo ainda não parou, continua descendo o sarrafo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, fosse um espírita, para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada. Se você entender o fruto do Espírito, você vai parar de julgar o teu irmão, você vai parar de fazer panelinha, você vai parar de falar mal da vida dos outros, você vai parar de julgar, você vai parar de tudo. Eu desenvolvi um negócio com o meu. Quando começa a querer falar, vamos orar. Você mata, vamos orar. Você vai falando, você dá ênfase à sua natureza, seu eu. Aí você se sente o santão. Vai orar. Vamos orar. Não posso nem conversar contigo. Vamos orar. Vamos orar. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento. Já foi lido, né? 4. E aí, ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Pelo amor de Deus, entenda que esse não é amor eros que você tem pela sua esposa, pela sua... Não. Não é o amor que você tem pelos seus filhos. Não. Não é o amor que você tem pelos seus amigos. Esse é o amor de Deus que constrange, dizendo que você é um pecador, que você precisa dele. E precisa dos outros para chegar nele também. O amor é o quê? Ele é o quê, igreja? O amor não é? O amor não trata? Não o quê? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Paulo nada mais está descodificando o que ele escreveu em Gálatas 5:22. Isso é o fruto do Espírito. Mas nós não temos o fruto do Espírito. Nós somos muito bons nós somos muito bons em julgar. Se não for da nossa maneira, se não for do nosso jeito, não está bom. Fruto do Espírito. Continuação do fruto do Espírito. Não se porta com indecência.
Não. Não busca os seus? Jesus amado. Não quer? E não suspeita mal. Igreja, quem tinha o fruto do Espírito na essência era Jesus. Andar com esse homem era muito bom. Conversar com esse homem era magnífico. Estar com ele era coisa tremenda. Você conviver com um homem, uma mulher que tem um fruto do Espírito, não folga com a injustiça, mas folga o quê? Com a verdade. A verdade dá prazer. Vamos lá para o fruto do Espírito. Aí é complicado. Tudo e tudo suporta. Sabe em outras palavras? Deus é o meu juiz. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu vou entregar para Ele. E aí, entregou na mão dele. Aguarde o tempo dele. Pastor, mas em casa está assado, está cozido, está frito, está... Aguarde o tempo dele. Mas pastor, aguarde. Mas você não sabe o que eu passo. Eu sei. Nem quero saber o que você passa. Você entregou para Jesus? Ele sabe. Eu não preciso saber, ele sabe. Mas pastor, tá... Entregou para ele. Espera em Deus. Porque quando ele age, é 1.000 ou 2.000 ou 3.000 vezes melhor do que você imagina. Esta é a realidade. Agora, se você for tomar a decisão por sua conta, o chicote vai estralar. A balança da justiça vai pesar. É complicado. É complicado, igreja. Verso de número 8. O amor nunca. O amor nunca. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Está falando de Jesus. Em parte conhecemos através da palavra e em parte através da fé profetizamos sobre Jesus, né? Verso 11. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Está dizendo o nosso corpo físico, tá? Verso 11. Aí ele vai dizer, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E a igreja do século 21, ela é menina. A igreja do século menino é complicado. O sentimento que paira por causa da apostasia, a igreja se tornou menino de novo, tá? Pensava como menino, mas logo que conheci, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E a igreja do século 21 não está acabando com as coisas de menino, ela continua. Então, o fruto do Espírito nada mais é o que o apóstolo Paulo vai escrever na carta. Porque se você agir como menino, você não tem fruto do Espírito. Se não é do meu jeito, eu era o dono da bola, tirou a bola de mim. Entendeu? O fruto do Espírito dói. Uma, que eu tenho que morrer para ter fruto do Espírito. 2, eu tenho que ser habitação de Cristo. Eu tenho que ter o caráter de Cristo. Eu não posso ser classificado como um homem de Deus pelos dons que tenho. Não, pelo meu caráter. Só que hoje nós classificamos um homem de Deus se ele é usado, se ele prega bem, se ele profetiza, se ele revela. Não. O que vai dizer se eu sou um homem de Deus, se eu tenho caráter, se eu sou um homem justo, se o meu nome não está sujo na praça, se eu trato bem a minha família. É isso que vai dizer que eu sou homem justo. Noé nunca falou em línguas estranhas. Jó nunca falou em línguas estranhas. E esses homens eram íntegro, justo e reto e eram temente a Deus. Ei, o que Noé fez? Uma arca para salvar a família dele.
pior pregador que existe. Não consigo ganhar nem o irmão e nem a irmã dele. Foi o pior pregador. Se nós classificar Noé como pregador, o pior pregador. Ele não conseguiu levar ninguém para Deus. Tá? Você vai lá, Noé nasceu, o pai dele teve ainda filhos e filhos. Ele não conseguiu levar um irmão dele e nem uma irmã dele. Jó, o que Jó fez? Ganhou alguém para Deus? Não, mas na sua geração era um íntegro, desviava do mal. Era um homem que tinha Deus. A história deles são contada até os dias de hoje, porque não era um homem que profetizava, não era um homem que revelava, não. Era um homem cheio de Deus, porque era um justo, íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Há um homem que chega perto do Senhor Jesus em qualidade de fruto do Espírito. Tá? O próprio primo dele, que é Jesus, vai dizer, nascido de homem e mulher, não tem como esse cara. O fruto do Espírito dele. Agora eu pergunto para você, João Batista ganhou quem para Jesus? João Batista curou alguém? Não? Curou alguém? Chegou a mão no leproso, está curado. João Batista curou alguém? Não. A pregação de João Batista, dá para ouvir? Dá para ouvir? Raça de víbora, cobra peçonhenta, jiboia, cascavel, urutu. Dá para ouvir uma pregação dessa? Então, é o pior pregador. É o pior pregador. Concorda? Chega assim. Anaconda. Então, se você é pastor da igreja e trouxesse João Batista, você não traz. Não. A membresia pastor não traz mais esse pregador. Não traz. Porque na ideologia da igreja, da apostasia que tomou conta da igreja, o que é que está em evidência? Ser coach. Eu vou trazer filosofia humana para dentro da igreja. Eu vou dar uma de... O pai da Freud, é isso? Então, eu vou dar uma de Freud. Tem outro cara também bom na psicologia, Lassan. Nossa, foi aula de teologia, gente. Nossa, 20 e poucos anos atrás, acho que é Lassan, se não for na memória. Bultmann, eu vou... E outra coisa, tá? Se eu trouxer pelo lado cômico, fazer a igreja rir, é isso. Se eu for... porque o que acontece? Qual é a dos pregadores hoje que tem essa particularidade? Acha que Deus está usando. Então o que ele quer? Ele quer trazer qualidade de vida, eu doutrinar a pessoa a fazer aquilo. A Bíblia não, diz que Deus entra em você e transforma. Vamos lá? Irmão Regi e a irmã Rose. Vocês procuraram algum psicólogo para parar de beber? Não. Só que a igreja de hoje não. Li, você procurou alguém para tirar aqueles brincão que você usava? Não. O que foi isso? Eu fui na tua casa, tira essa porcaria. Nunca falei isso. Eu fui na sua casa, para de dar resultado financeiro para os bar daí. Não foi. O Espírito Santo fez a obra, tirou isso que não tem mais desejo. O Cris. Gostava, Dreia. Quem mais era Dreia? O que era mais? Rabo de galo, é isso que você falou? Rabo de galo, entendeu? Vem cá, não. Vamos ouvir um testemunho pelo Cris. Corre aqui, Cris.
Igreja, a sala pastoral aqui, né, pastor? Está vendo sala de testemunho. É cada testemunho mais lindo que o outro. Eu agora vou laçar essas pessoas vão contar esse testemunho. Sobe aqui no púlpito. Dá o microfone para ele. Vamos que, olha a obra redentora da legalidade, o fruto do Espírito. Tá? Você disse aqui hoje de manhã. Se uma pessoa a 3 quilômetros olhava para você, o que você fazia? Eu já ia perguntar o que está olhando. Poderia ser do tamanho do Júnior. Entendeu? Hoje não. Tá. Você disse que tomava dreia, tomava o quê? Dreia, jurubeba, rabo de galo. A lata, a geladeira da sua casa estava sempre abastecida com várias latinhas de cerveja? Sempre, sempre. Sempre. Então, para ele isso era normal. Era briguento, era valente, não é? Tomava tudo e todas, entendeu? Era. Cerveja para escovar os dentes, né, Júnior? Entendeu? Só que Café da manhã. E aí o que acontece? Entra numa igreja evangélica, até hoje ele não sabe quando ele veio à frente, deu por conta, estava em pé na frente, tá? E aí o que acontece? E em casa com todo aquele arsenal de bebida, eu preciso ter vontade. Não tinha mais vontade. Não foi o que você falou para mim? Exatamente. Aí eu lá, não tenho vontade mesmo, está tudo ocupando espaço aqui, abriu tudo e ó, na pia. Quem faz isso? Ah, mas as igrejas de hoje não. Olha, se você, através, não, estão tirando o poder do Evangelho. E essas igrejas estão lotadas. Essas igrejas estão lotadas. Cristo vai, dá um banho na pessoa e vai agora. Ele disse para mim, pastor, as minhas lutas é no joelho. Quer ser vitorioso? Vai para o joelho. Volte aos costumes da igreja antiga. Vá para o joelho. Deus abençoe a sua vida. Está vendo? Como testificou e não doeu nada. Vai para o joelho. Se você não tem o hábito de passar um bom tempo de joelho, começa a criar esse hábito. Quer ser vitorioso? Joelho no chão. Quer vencer as suas guerras? Joelho no chão. Quer dominar o teu eu? Joelho no chão. 9 horas. Vamos lá? Entenda que a única função útil do ramo ou da vara é ter frutos. Os ramos ou a vara não produzem fruto, sim, apenas tem. Quem produz é a árvore. O galho nada mais é, a vara ela tem. Não é ela que produz, quem produz é a árvore, é o caule. Tá? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Abramos as nossas Bíblias. O fruto do Espírito em nós gera atos de justiça. Então vamos lá, vamos primeiro para esse aqui. O fruto do Espírito em nós gera ato de justiça. Tiago, capítulo 3, o verso 17 e 18. Tiago, capítulo 3, vamos lá. Ato de justiça. Mas a sabedoria que do alto vem primeiramente, ela é o que, igreja? Pura. Depois o que? Depois o que? Depois o que? Cheia de? E de bons? Sem o quê? E sem? 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se para que exercitamos o quê? A paz. Mas tem pessoas que amam a contenda, ama a discórdia. E a natureza dele gosta.
Porque ele vai contar vantagem. Eu sou assim, eu faço assim, eu brigo mesmo, eu falo mesmo. Não tem fruto do Espírito. Tem uma grande probabilidade de não passar a eternidade com Cristo. Porque em algum momento, isto acontece muito com filho de crente que nasce na igreja, os que vêm do mundão da legalidade, mas filho de crente não, que nasce na igreja, em algum momento da sua carreira cristã, ele cortou o desenvolvimento do Espírito Santo na vida dele e acostumou, entrou na sua zona de conforto, é do meu jeito, é dessa forma, eu aprendi assim, eu sou assim, pronto. Não deu legalidade para que o fruto do Espírito continuasse trabalhando na vida dele, porque é tijolo por tijolo. Tenho reparado, igreja, que isso acontece com todo mundo, mas o índice maior é quem nasce na igreja. Porque o que acontece? Ele nasce na igreja, não experimentou o mundo, tem desejo de experimentar o mundo. De vez em quando dá uma voltinha lá. Mas, medo de inferno, que isso é o pior cristianismo que existe. Eu tenho medo de ir para o inferno. É o pior cristianismo. Se você serve a Deus por causa do medo no inferno, você está em lugar errado. Não se deve servir a Deus por causa do medo. Deve servir a Deus pelo amor que Ele tem para nos dar. Então, o fruto do Espírito semeia na paz, para que exercitamos a paz. Igreja, vou repetir aqui, porque há uma escassez tremenda do fruto do Espírito. Há uma escassez tremenda, tá? Aonde eu corto o cabelo, ele fez uma enquete e 80% das pessoas que estão se dobrando aqui na gamelinha eram da igreja pentecostais. 80%. Eu já disse aqui para vocês que quando eu estava na ativa, tá? Ia bater grade, naquela época se usava esse termo. Aí o que acontece? Vinha a listagem para você conferir dentro das delegacias, as companhias de polícia no fundo e a delegacia na frente. Então você ajudava, porque ficavam presos. Hoje não ficam mais presos nas delegacias, tá? Mas naquela época ficava. Aí o que acontece? Você ia ler os nomes. Aí você vê Isaac, Mateus, você ia ver Moisés, é só nome bíblico. Aí a minha mãe é da Deus e Amor. Minha mãe é da Assembleia de Deus. Só igrejas pentecostais. Igrejas que só ensinam vitória. Não estou falando mal dessas igrejas, porque eu era de lá e amo. Tá? Só que, num dado momento, perderam a essência do Evangelho. Não ensinaram os filhos no caminho que devem andar. Não sentaram com eles. Ensinaram a Bíblia. Eu tenho 2 filhos. O mais velho, eu acho que escreveu boa parte da Bíblia para mim. A mais nova está difícil, igreja. Está difícil. Para escrever do livro de Daniel, é só Deus para dar graça. Mas escreveu. Para escrever Cantares de Salomão, você já escreveu para mim, né? Provérbios? Foi provérbio. Para escrever provérbio, misericórdia. Vocês não têm ideia. Eu acho que deve ter espinho na Bíblia e a caneta também tem. Tá? E ainda para ajudar, leia o capítulo que você entendeu e escreve para mim. Para ajudar. Porque se for escrever o capítulo todo, pelo amor de Deus, pai, dói a ponta da unha. Pai, ensina os vossos filhos. Quem é avó aqui, pastor Édia? Ensina os netos a obedecer Cristo. Ensina os seus filhos a obedecer Cristo, amar Cristo, temor a Cristo. Para que o mundo não brilhe tanto nas vistas dele, porque o mundo é ilusão pura. O mundo é terrível. Igreja, se vocês tivessem o dom de visão
e olhasse como está literalmente o Brasil nesta época dessa semana, vocês vão ver dezenas e dezenas de demônios, cada um mais feio do que o outro, dando gargalhada, dando risada, pintando os canecos. Porque o que acontece? Todo o prazer da carne é adoração para eles. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eles são espíritos que não pode beber. Quando ele usa uma pessoa para beber, ele está sentindo gosto, porque ele não tem capacidade, ele não tem um corpo físico para pegar um copo de bebida para beber. O que fuma, a mesma coisa. Você está fumando para alimentar esse ser que foi caído. A briga, qualquer coisa que faz, que dá vazão à sua carne, você está exultando a ele. O mundo faz isso e não tem conhecimento. O mundo faz isso e não tem conhecimento. Agora eu e você temos. Quando você profere alguma coisa de palavra de baixo escalão, quando você vem se orgulhar, quando você vem tomar qualquer situação da sua forma, você está exultando ele e está deixando de glorificar o teu Deus. Se vocês soubessem como o cristianismo é uma coisa maravilhosa, como o cristianismo é entender o que é se arrepender, entender o que é viver para Cristo, entender o que Paulo diz, não sou eu mais, é Cristo que vive em mim. Vocês iam entender que todos os seus atos, é para glorificar Ele. Mas a igreja do século XXI tem feito uma escambagem de doutrinas de forma diferente, e a igreja do século XXI, principalmente se for pentecostal, mais exulta Satanás. Nos púlpitos pentecostais, mais fala de diabo do que do Senhor Jesus. A maioria dos crentes tem medo, se vê um prato de macumba, deixa eu mudar de calçada. Se vê alguém sendo manifestado, deixa eu ficar já na direção da porta ali para... Como que você quer ir para o céu se você tem medo de... Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz para o que exercitam a paz. Você viu como o fruto do Espírito é amplo na Bíblia? Eu acho que eu vou mudar os cultos de terça-feira para domingo. Louvado seja o nome do Senhor. O fruto do Espírito em nós faz ganhar alma para Jesus. Que é isso, pastor? O fruto do Espírito em você faz ganhar alma para o Senhor Jesus. Olha, João capítulo 4, verso 35 e 36, e estou terminando. João 4, 35 e 36, para a glória de Deus Pai. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. 36? É isso mesmo? João 4, 35, isso mesmo, 36. E os que ceifam recebem galardão e juntam fruto para a vida eterna, isso mesmo, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos serão regozijem, ambos terão alegria, tanto que planta como que ajuda a colher. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, nunca ganhei ninguém. É complicado esse negócio, viu? É complicado, porque o fruto do Espírito faz ganhar alma. Já disse aqui em outras vezes. Eu acho que a primeira pessoa que eu ganhei para o Senhor Jesus tinha 11 anos de idade, numa escola pública, na cidade de 10 anos para 11, na cidade de Taubaté. Ele me abordou. Ninguém vem brincar com você, ninguém. A gente é crente, naquela época era leproso, né? Mas eu vejo você tranquilo, você de boa aí.
Eu não vejo você triste. É porque eu tenho Jesus. Me explique o que é ter Jesus. Ah, meu amigo. Aí, descambei o evangelho nele. Eu sei que antes de bater o sinal, ele estava quase chorando. Ele entrou na sala de aula quase chorando. Depois eu fiquei sabendo que ele se tornou pastor primeiro do que eu. Tá? Fruto do Espírito, ganha alma. E hoje parece que os crentes não têm mais prazer disso. Falar do amor de Cristo. Falar que nós estamos na última geração do arrebatamento. Para terminar, se o toque da trombeta fosse hoje meia-noite, você que diz ser crente, diz que tem o fruto do Espírito, seria arrebatado? Dentro do teu ser, grita, ora vem Senhor Jesus? Então, se está assim, diga amém, e o nome do Senhor seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar vocês em Cristo Jesus, sentado mesmo. Pai, foi pregado o fruto do Espírito. Senhor amado, esse fruto do Espírito, nós precisamos do Teu Santo Espírito. Vem ajudar cada um. O Senhor sabe a dificuldade, a deficiência de cada vida, Pai poderoso. Nós saímos dos nossos lares, Senhor amado, e a palavra mudou aqui dentro. Senhor amado, e quando a palavra muda, é que o Senhor tem endereço certo, Pai. Senhor amado, o Senhor lembra que eu fiquei das 4 até agora, 7 horas, preparando o estudo, Senhor amado. E quando chegou aqui, o Senhor mudou. Então o Senhor sabe, Senhor amado. Nos dê o fruto do Espírito. Ajuda, Senhor amado. Precisamos disso, é a marca do cristianismo. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Nós vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor.